Hoje, você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Faustão, acostumado a comandar a televisão brasileira com sua energia e espontaneidade, não conseguiu segurar a emoção após uma única resposta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio estava iluminado com as clássicas luzes vibrantes, a banda ao fundo e o público animado. Faustão, sempre enérgico, ajustava o microfone enquanto os câmeras davam os últimos ajustes. Ele gostava de receber convidados de todos os perfis, mas aquela entrevista prometia ser diferente. A produção deu o sinal. Voltamos em 3, 2, 1. A vinheta característica do programa tocou e a câmera abriu para Faustão no centro do palco. Ele segurava o microfone com sua clássica postura, olhando diretamente para a câmera. Aí sim, meu! Tá na hora daquele bate-papo que vai dar o que falar. O cara que eu vou receber agora tem milhões de seguidores. É um dos políticos mais jovens do Brasil. Defende suas ideias com firmeza. E, olha, também arruma treta toda semana. Mas ele não foge da briga e vem aqui para falar na lata. Senhoras e senhores, recebam Nicolas Ferreira! A plateia aplaudiu e a banda tocou uma trilha animada enquanto Nicolas Ferreira entrava no palco. Vestindo um terno azul escuro, ele caminhou até Faustão e os dois se cumprimentaram com um aperto de mão firme e um abraço rápido. Bem-vindo, Nicolas. Aqui é assim. Entrou, já tá no jogo, meu. Obrigado, Faustão. Uma honra estar aqui com você e com essa plateia incrível. Ô louco, bicho. Me conta uma coisa. Você tá na política há pouco tempo, mas já tem gente que te ama e gente que te odeia. Como é acordar todo dia e ver que tem metade do Twitter querendo te cancelar? A plateia riu e Nicolas sorriu antes de responder. Faustão, eu aprendi que, quando você fala o que acredita, sempre vai desagradar alguém, mas prefiro ser criticado por falar a verdade do que ser aplaudido por ficar calado. Faustão fez um gesto com as mãos. Mas aí que tá, meu! Você não tem medo de que essa postura te prejudique no futuro? Porque hoje, se a galera do cancelamento resolve pegar no pé, é um caminho sem volta. Nicolas assentiu, cruzando as mãos sobre a mesa. Medo todo mundo sente, Faustão. Mas eu não entro no jogo para ganhar aplauso fácil. Eu entrei para defender aquilo que acredito. E isso tem um preço. A plateia reagiu com murmúrios e aplausos. Faustão estreitou os olhos analisando Nicolas. Mas você sempre teve essa convicção toda? Desde moleque já era desse jeito ou isso veio depois? Nicolas sorriu levemente. Sempre tive valores fortes, mas foi na política que eu realmente entendi a importância de defendê-los. Porque quando você vê de perto como as coisas funcionam, percebe que se ninguém tiver coragem de falar, tudo fica do jeito que está. Faustão apontou para ele. Mas aí entra outra questão. Você já deve ter percebido que falar de Deus e valores cristãos na política hoje em dia é quase um tabu, né? O cara que fala disso já é taxado de radical, retrógrado. Como você lida com isso? Nicolas ajeitou o microfone antes de responder. Lido com tranquilidade, porque sei que a verdade incomoda. Se eu falasse de qualquer outra ideologia, iam me chamar de progressista, de revolucionário. Mas quando falo de fé, de princípios, tentam me silenciar. Só que eu não vou parar de falar só porque isso incomoda algumas pessoas. A plateia reagiu com aplausos. Faustão balançou a cabeça pensativo. E você acha que a política pode andar junto com a fé? Porque tem muita gente que acha que essas coisas não podem se misturar. Nicolas sorriu. A fé molda o caráter de uma pessoa. Se um político tem fé, isso significa que ele tem princípios sólidos, valores fortes. Agora, o problema não é ter fé, é esconder que tem por medo da opinião pública. Eu prefiro ser transparente. Faustão cruzou os braços, olhando para Nicolas com mais seriedade. Sabe, ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa. A plateia ficou em silêncio. Faustão desviou o olhar por um instante, como se estivesse resgatando uma memória distante. Eu lembro do meu pai me dizendo uma coisa quando eu era moleque. Filho, nunca esquece de onde você veio. Porque o dia que você esquecer, você se perde. Ele respirou fundo. E a gente cresce, o tempo passa, e sem perceber, vai se distraindo.
vai deixando algumas coisas importantes para depois. E esse depois vai virando nunca. Faustão olhou para Nicolas novamente, e sua expressão já não era de quem apenas entrevistava, mas de quem refletia sobre algo pessoal. Nicolas o observou com respeito. Mas nunca é tarde para lembrar, Faustão. Deus sempre dá sinais. Às vezes, ele usa momentos como esse para nos lembrar do que realmente importa. Faustão piscou algumas vezes e passou a mão no rosto rapidamente. Ô louco, bicho! Essa conversa tá mexendo comigo. A plateia percebeu o momento diferente e começou a aplaudir. Faustão respirou fundo, tentando recuperar o tom animado. Mas sua voz saiu um pouco mais embargada. Rapaz, essa entrevista já começou diferente. E eu acho que a gente ainda tem muito o que falar. Nicolas sorriu e assentiu. Com certeza, Faustão. Então segura aí, porque essa conversa só tá começando. A plateia explodiu em aplausos, enquanto Faustão respirava fundo mais uma vez, visivelmente tocado pelo rumo inesperado da entrevista. A plateia ainda aplaudia, mas Faustão permaneceu em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. A conversa tinha tomado um rumo inesperado, e ele sabia disso. Ele sempre foi um cara de energia, de falar rápido, de comandar o palco como ninguém, mas agora se via pensando nas palavras de Nicolas de um jeito diferente. Ele ajustou o microfone na mão, olhou para Nicolas e voltou a falar. Ô louco, bicho! Você falou um negócio agora que me pegou. Deus sempre dá sinais. Mas e quando a gente tá tão focado na vida, no trabalho, na correria, que não percebe esses sinais? Nicolas manteve o olhar firme. Acho que é isso que mais acontece hoje, Faustão. Deus fala o tempo todo, mas a gente se acostumou a ignorar. A gente vive no automático, preocupado com o amanhã, e esquece de parar e ouvir. Faustão balançou a cabeça, pensativo. E aí, quando a gente percebe, passou um tempão. Passaram anos, décadas. E às vezes, a gente sente que tá tarde demais para voltar. Nicolas sorriu levemente. Mas nunca tá tarde demais. Deus não trabalha com relógio. Ele só quer que a gente volte. A plateia ficou em silêncio, acompanhando cada palavra. Faustão cruzou os braços, desviou o olhar para a plateia por um momento e depois voltou a encarar Nicolas. Sabe, eu lembro da época em que eu fazia o Perdidos na Noite. Eu era moleque, cheio de gás, queria dominar a televisão. E consegui. Só que nessa caminhada, você vai se afastando de algumas coisas sem perceber. Você foca tanto na carreira, no sucesso, que quando olha para trás, nem sabe direito em que momento começou a se perder. Faustão fez uma pausa, respirou fundo e sorriu de leve, como se estivesse revivendo suas próprias lembranças. Minha mãe sempre me falava, filho, não esquece de agradecer, não esquece de quem te colocou aqui. E eu sempre fui muito grato, sempre tive noção da minha trajetória. Mas será que no meio de tudo isso, eu realmente tirei o tempo que deveria para olhar para cima? Nicolas assentiu. E essa é uma pergunta que muita gente se faz, Faustão. Mas a boa notícia é que a resposta nunca é tarde demais. Sempre dá para recomeçar. A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas visivelmente emocionadas. Faustão piscou algumas vezes, passou a mão no rosto rapidamente e soltou um leve riso. Ô, rapaz, eu chamo o cara para um papo e ele vem aqui me fazer refletir desse jeito? Isso aí é covardia, bicho? A plateia riu, mas percebia que Faustão estava tocado. Ele respirou fundo mais uma vez e olhou para Nicolas com sinceridade. Mas essa conversa está sendo importante. Eu sei que muita gente que está assistindo agora também precisava ouvir isso. Nicolas sorriu. Com certeza. E talvez seja esse o sinal que algumas pessoas estavam esperando. Faustão balançou a cabeça, ainda refletindo. Rapaz, que entrevista! Mas segura aí porque eu ainda tenho mais perguntas para te fazer. Vamos continuar esse papo. A plateia aplaudiu, enquanto Faustão respirava fundo mais uma vez, visivelmente tocado. A plateia ainda aplaudia, mas Faustão permaneceu por alguns segundos em silêncio. Algo raro para alguém que sempre dominou os holofotes com sua energia ininterrupta. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou para Nicolas Ferreira, agora com um olhar diferente, menos de apresentador e mais de alguém que, de fato,
estava absorvendo cada palavra dita ali. Ô, louco, bicho! Que conversa, hein? Agora me diz uma coisa, Nicolas. Você falou sobre recomeçar, sobre nunca ser tarde demais. Mas e quando a pessoa sente que já errou tanto, que já se afastou tanto, que não tem mais jeito? Nicolas ajeitou-se na cadeira, cruzou as mãos e respondeu com calma. Faustão, essa é uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam. Porque Deus não mede a gente pelos nossos erros. Ele olha para o nosso coração. O erro não é o que nos define, e sim o que a gente faz depois dele. Faustão assentiu, desviando o olhar para o público por um instante. Mas na prática, como alguém pode dar esse primeiro passo de volta? Porque tem gente que sente vergonha, tem gente que sente culpa. Nicolas olhou diretamente para ele. A primeira coisa é entender que Deus não trabalha com culpa. Ele trabalha com amor. A gente cresce ouvindo que precisa ser perfeito, que não pode falhar, mas isso é impossível. O que ele quer é um coração sincero. O primeiro passo é simplesmente falar: Deus, eu preciso de ti. Isso já muda tudo. O estúdio ficou em silêncio. Faustão apertou o microfone com mais força, respirou fundo e sorriu de leve, mas sem a mesma energia de antes. Isso me faz lembrar de uma coisa. A plateia ficou em silêncio, sentindo que Faustão estava prestes a compartilhar algo pessoal. Ele desviou o olhar por um instante, depois voltou para Nicolas. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida. Muita gente me viu aqui, na TV, brincando, animado, fazendo esse show acontecer. Mas poucos sabem dos dias em que eu chegava em casa e ficava sozinho pensando: será que tudo isso vale a pena? Será que eu estou fazendo certo? Nicolas permaneceu atento sem interromper. Faustão continuou. E teve uma vez, um dia em que eu estava com a cabeça cheia, cheio de dúvidas, e um amigo meu falou para mim: Faustão, você já parou para agradecer por tudo isso? Você já parou para conversar com Deus sobre isso? E naquela noite eu fiz isso. Fiquei ali, em silêncio, só refletindo. E cara, isso me trouxe uma paz que eu não sentia há anos. A plateia acompanhava em silêncio, absorvendo cada palavra. Nicolas sorriu levemente, porque Deus não exige palavras bonitas, ele só quer que a gente se volte para ele com sinceridade. Faustão piscou algumas vezes, segurando a emoção. Sua voz saiu um pouco mais baixa quando respondeu. Mas com o tempo, com o ritmo da vida, eu acho que fui me afastando de novo. Nicolas assentiu. E talvez essa conversa seja um lembrete, Faustão. Deus nunca nos força a voltar, mas ele sempre nos convida. Faustão ficou em silêncio por alguns instantes. Desviou o olhar e respirou fundo. Ele pegou um lenço do bolso e enxugou discretamente os olhos. Rapaz, que entrevista! Eu tô acostumado a ver o povo chorar aqui, mas hoje sou eu que tô segurando. A plateia começou a aplaudir fortemente, algumas pessoas visivelmente emocionadas. Faustão sorriu e olhou para Nicolas. Eu chamei você aqui para falar de política, de polêmica, mas acho que essa conversa foi muito além disso. Nicolas assentiu sorrindo. Deus sempre tem um propósito, Faustão. E às vezes, ele usa conversas simples para tocar o coração das pessoas. Faustão respirou fundo mais uma vez. Bom, eu ainda tenho uma última pergunta para te fazer antes de encerrar essa entrevista. Porque essa conversa, meu amigo, já está marcada na história. A plateia explodiu em aplausos, enquanto Faustão se recompunha e olhava para Nicolas com respeito e admiração. Faustão respirou fundo, ainda tentando processar tudo que estava sendo dito. O silêncio no estúdio era diferente. Não era aquele silêncio de expectativa antes de um anúncio importante, mas um silêncio de reflexão, de algo que tocava a todos ali. Ele passou a mão no rosto, ajeitou o microfone e olhou para Nicolas. Rapaz, eu confesso que essa conversa me pegou de um jeito que eu não esperava. Eu sempre fui um cara de trabalho, de correr atrás, de resolver as coisas na raça. Mas ouvindo você falar agora, eu me pergunto, será que eu realmente parei para agradecer? Nicolas assentiu, compreendendo o sentimento. Essa é a pergunta que todo mundo deveria se fazer, Faustão. Porque a gente se acostuma a enxergar só os desafios, as dificuldades, mas esquece de olhar para tudo que já recebeu. Faustão ficou em silêncio por um instante, encarando o chão, como se estivesse se lembrando de algo.
Eu lembro da minha mãe sempre dizendo: "Filho, nunca se esquece de onde você veio." E eu sempre levei isso comigo. Mas no meio da correria da vida, a gente acaba deixando algumas coisas para depois. Ele olhou para a plateia e depois para Nicholas. E aí, quando a gente vê, passaram anos? Décadas. E esse depois virou um tempo que a gente não aproveitou. Nicholas inclinou-se levemente para a frente. Mas nunca é tarde, Faustão. Deus sempre dá um jeito de chamar a gente de volta. Às vezes é numa conversa, às vezes é num momento difícil. O importante é a gente escutar. Faustão respirou fundo e sorriu de leve. E eu acho que essa entrevista foi esse lembrete para mim. A plateia começou a aplaudir. Algumas pessoas enxugavam os olhos, emocionadas com o momento. Faustão piscou algumas vezes, tentando segurar a emoção, e voltou-se para Nicholas. Bom, meu amigo, antes da gente encerrar, eu tenho mais uma última pergunta para você. Ele ajeitou o microfone e olhou diretamente para Nicholas. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo agora, algo que a pessoa fosse levar para a vida, o que você diria? A plateia ficou em silêncio novamente, esperando a resposta. A plateia estava em silêncio, esperando a resposta de Nicholas Ferreira. Faustão o observava com atenção, segurando o microfone com mais firmeza do que antes. Pela primeira vez naquela entrevista, ele não parecia um apresentador conduzindo uma conversa, mas sim alguém que realmente queria ouvir. Nicholas respirou fundo antes de responder. Se eu pudesse dizer uma coisa para quem está assistindo agora, eu diria: nunca se esqueça do que realmente importa. O mundo corre rápido, as coisas passam, mas a fé, a família e o propósito que Deus colocou na sua vida são as únicas coisas que realmente fazem sentido. A câmera focou em Faustão, que piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. Ele desviou o olhar por um instante, respirou fundo e voltou a encarar Nicholas. Sabe, Nicholas, eu passei a vida inteira correndo atrás dos meus sonhos. Conquistei coisas que nunca imaginei. Conheci gente do mundo todo, vivi experiências incríveis. Mas, ouvindo você falar agora, eu percebo que tem algo ainda mais importante do que tudo isso. O que a gente deixa para as pessoas. A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas claramente emocionadas. Faustão segurou o microfone por alguns segundos antes de continuar. Porque no fim do dia, não são os troféus, os programas ou a fama que definem quem a gente é. O que define é o impacto que a gente causa na vida dos outros. Nicholas assentiu. E o seu impacto, Faustão, já é gigantesco. Mas nunca é tarde para olhar ainda mais para isso. Faustão respirou fundo e sorriu levemente, ainda processando tudo. Ele passou a mão no rosto, enxugando uma lágrima discreta, e riu de leve. Rapaz, eu tô acostumado a ver o povo chorar aqui, mas hoje fui eu que quase desabei. A plateia explodiu em aplausos, algumas pessoas de pé. Nicholas sorriu e Faustão estendeu a mão para cumprimentá-lo. Nicholas, meu amigo, obrigado por essa conversa. Foi diferente de tudo que eu já fiz aqui. Eu que agradeço, Faustão. Que Deus continue abençoando sua vida. Faustão virou-se para a câmera, ainda visivelmente tocado. Senhoras e senhores, Nicholas Ferreira. Aplausos tomaram conta do estúdio, enquanto Faustão e Nicholas se levantavam para um último cumprimento. A entrevista chegava ao fim, mas aquela conversa ficaria marcada para sempre.